Boa noite a todos vocês. Boa noite àqueles que de longe nos ouvem, os internautas. Que Deus possa abençoar sua vida. Muitas pessoas nos ligaram dizendo que estariam conosco hoje, mas a tempestade foi forte. Aqui foi forte, perto do centro. Imagine em alguns outros lugares. Mas eu louvo a Deus porque depois da tempestade sempre vem a bonança. Amém por isso? Foi assim na Arca de Noé, quando eles passaram 40 dias e 40 noites fechados na arca, com aquela tempestade imensa. Assim que passou a tempestade, eles puderam atracar no monte Ararat, e dali eles desceram para usufruir das bênçãos do Senhor, porque a proteção eles já haviam usufruído. Portanto, eu sei que tem muita gente que nos telefonou dizendo que está chegando, mas nós vamos começar o culto hoje agradecendo a Deus pela sua vida. Nós vamos continuar o que nós começamos no domingo. Domingo nós falamos sobre o ano novo, nós falamos sobre não ter medo, sobre deixar o passado para trás. Deixamos alguns conselhos com vocês para que o nosso ano novo seja uma bênção. E hoje, como eu disse a vocês no domingo, a minha área é a área do aconselhamento. Vou deixar aqui com vocês mais alguns conselhos, que não são meus. Porque se fossem meus, eu sei que talvez corrêssemos o risco de não dar certo. Por ser um ser humano falho como vocês. Mas eu tenho recorrido à palavra de Deus todos os dias para aconselhar as pessoas e para mim mesma. E isso tem dado muito certo. Portanto, 2015 será um bom e abençoado ano novo. Hoje nós vamos falar sobre 4 coisas que nós precisamos deixar na nossa mala, tirar o peso da nossa mala, para que em 2015 façamos uma linda e abençoada viagem com Deus. Nós estamos já em fevereiro, mas ainda estamos indo em direção a um 2015 promissor e abençoado, amém? Quando eu digo promissor e abençoado, não é porque depende de mim ou de você, mas porque Deus mantém o controle em suas mãos. E hoje eu e você devemos ajustar nossa bagagem, tirar o máximo de peso que nós pudermos, para em 2015 caminharmos mais leve. Para quem viaja de avião sabe, o preço que a gente paga por 100 gramas a mais de excesso numa bagagem nossa. As empresas aéreas, quando as viagens são domésticas, nos deixam levar uma malinha desse tamanho. E a bolsa de cima agora é pesada. Quando fazemos viagem internacional, já podemos levar 32 quilos. E uma bolsa de mão de 15 ou 20 quilos, se não me engano. E as pessoas se enchem de bolsas de mão, dando para o filhinho, para o sobrinho, para os parentes, para que caibam mais coisas quando eles vão viajar. E muitas vezes eles levam umas malas enormes lá em cima no avião. E essa coisa de carregar peso, pelo menos na TAM, onde é a minha empresa preferida, é uma confusão. Quantas pessoas precisam, no saguão do aeroporto, abrir as malas para balancear o peso, arrancando coisas pesadas daqui? Quantas vezes eu já estive em aeroportos onde as pessoas arrancam algumas coisas das malas e saem distribuindo de presente para as pessoas no saguão do aeroporto? Às vezes é um perfume mais pesado, um shampoo maior, para que a mala fique mais leve. Por quê? Para que fique dentro do peso. Assim é a minha vida e a sua para 2015. Se nós carregarmos peso demais, nós vamos caminhar mais pesados. Nós vamos ficar cansados muito mais rápido. E muitos de nós estamos levando excesso de peso desnecessário. Sabe aquelas coisas que você compra que depois se arrepende, que não serve para nada? Mas que no dia da viagem era maravilhoso. Nessa minha última viagem eu inventei de trazer um objeto que não serve para nada. Mas ele era bonito, era charmoso, e eu comprei aquele objeto numa bagatela. Paguei tão pouco numa casa de $1 que eu inventei de trazer aquele objeto para enfeite. Mas você não vai acreditar, Yara, na hora de fechar a mala, quem ficou para trás? O lindo objeto de $1, mas era tão bonito. Depois que eu deixei para trás, eu fiquei pensando, sabe de uma coisa? Ainda bem que ficou aquele negócio desengonçado para trás. Porque era bonito, era charmoso, baratinho, mas não cabia na mala. Às vezes nós temos coisas que são bonitas, charmosas para nós, baratinhas e que nós achamos que vamos usar. Mas a nossa personalidade não serve para nada para o nosso dia a dia. Hoje eu queria te ensinar, pelo poder de Deus, não porque eu sou esperta, a caminhar mais leve em 2015. Levar na sua mala somente o necessário. Porque nós estamos empreendendo numa linda viagem, onde o final dela culminará na Cidade Santa, amém? Na Canaã celestial. Portanto, eu queria que você começasse a pensar se o que você tem acumulado na vida, a forma como você tem usado o seu tempo, com as pessoas que você tem andado e o foco que você tem colocado para 2015, se combina com alguém que está de passagem nesse mundo.
E se combina aquilo que eu e você pensamos, comemos, fazemos, usamos, os lugares onde vamos, se sabemos que um dia nós queremos chegar no céu para ver o rosto de Jesus. Faz muita diferença o destino para onde nós vamos. Se você vai para a praia, você nunca vai levar casaco de pele na mala. É óbvio que serão roupas leves, bermuda, calça jeans, um vestido mais suave. Se você vai para a neve, é óbvio que você vai levar uns casacos bem grossos, uma bota de couro. Você precisa saber para onde você está indo. Se você tem foco e sabe para onde você vai, o Senhor te ajudará durante 2015, pegando pela sua mão. E como diz Isaías, e ouvireis uma voz atrás de ti dizendo: este é o caminho, andai por ele. Você vai ter um guia turístico, gente, que nunca vai te levar para um lugar errado. Jesus sabe onde tem conduzido nossa vida. Através da dor, de lugares pedregosos, de ferida no pé da gente, de noite mal dormida, de espinhos no sapato. O Senhor tem nos dado uma mensagem, que é tempo de marchar em direção ao nosso objetivo, que é nos encontrarmos um dia com Jesus. Não importa se nessa vida nós vamos de primeira classe ou se vamos de classe econômica. O importante é que nós vamos, porque o piloto de nossa viagem é um homem que não erra, tem muitas horas de voo. E ele não tem dificuldade se nós passamos por turbulência. Ele não tem dificuldade se estamos sem combustível. Se confiarmos nesse piloto, com certeza nós chegaremos ao destino inteiros pelo seu poder e pela sua graça. Amém por isso? Você não sente vontade de fazer essa viagem com o Senhor Jesus? De empreender numa viagem onde tem começo, meio e fim, onde o objetivo seja maior da sua vida. Viajar da melhor forma possível nesse 2015, abandonando algumas coisas desnecessárias que levamos em nossa mala. Eu queria nessa noite deixar com você rapidamente 4 itens que eu separei da minha bagagem, que eu estou tentando tirar da minha, portanto, vou deixar com vocês aí o segredo de vocês poderem usar esse conselho para prosperar em 2015. A primeira coisa que eu gostaria de deixar com vocês, e essa semana eu queria agradecer a Paula já chegou? Um beijo no seu coração, que ela me passou um e-mail tão lindo, e foi do meio desse e-mail que saiu a mensagem de hoje. Então, o sermão de hoje é de autoria da Paula, com o poder do Espírito Santo nessa noite. Achei demais a sua ideia. E a gente vai o ano todo pregar sobre isso aqui, que é precioso. Primeira coisa que nós precisaríamos tirar da nossa mala, para fazermos em 2015 uma viagem tranquila, seria a necessidade de estar sempre certo. Por que será, Rita, que eu quero estar sempre certa? Por que será que eu fico contrariada, às vezes, quando eu descubro que eu não estou certa, mas eu queria que os outros soubessem que eu estou certa? E essa semana eu passei uma situação no meu condomínio muito interessante. Nós chegamos das férias, eu e o Christopher, e as emergências do atendimento começaram a chegar. E para não ter que descer até aqui, que ele estava em férias, eu pego o office do lugar que eu moro, reservo 1 hora por dia e vou atendendo as pessoas que vão vindo. Terça-feira ele começa a aula no CCA, daí eu já venho aqui para a minha sala. E eu fui anotando na minha agenda, porque nós temos uma cota. Só podemos usar 10 horas por mês, 1 hora por dia no gratuito. Se passar disso, a gente começa a pagar as horas. Mas o que aconteceu? Desde o dia que eu cheguei, as emergências começaram a surgir. E eu fui anotando na minha agenda. Ontem eu passei pelo síndico e falei assim: minha agenda está fechada, eu devo alguma coisa? Ele falou assim: tem um charge lá para você pagar, porque veio muita gente aqui. O que você faz? Que as pessoas vinham, e eles acabaram ficando de secretários ali na portaria, né? Fazendo a parte da secretaria. Falei: é que eu faço um trabalho de aconselhamento, eu estou trabalhando para a minha igreja, mas aqui em casa esse mês, porque aqui tenho a sala e eu estou usando a sala. Ele falou assim: então vai lá e faz o acerto, porque você passou das horas. Eu falei: imagina, que isso? Imagina, eu tenho gravado o nome das pessoas que vieram. Ele falou assim: eu tenho certeza que você passou. E eu falei: mas quantas horas? Ele falou assim: deu quase 20. Eu falei: mas imagina que eu dei 20 horas, que isso? Que passaram. E ele olhou para mim e falou assim: então vamos fazer o seguinte, o caderninho não mente. E ele pegou o caderninho. Gente, que vexame. A hora que ele pegou o caderninho, não eram 3, 4 horas a mais. Tinham passado muito mais horas. Porque quando a gente está num atendimento, a gente olha no olho das pessoas e não no relógio. E eu não fiquei anotando quantos minutos. Ou seja, ele estava certo e eu estava errada. E ali eu tinha 2 atitudes. Ou eu dava uma de arrogante e saía batendo o pé, dizendo: eu vou conferir isso depois. Seria ótimo isso.
Ou eu ia pregar para vocês hoje, eu preciso tirar da minha bagagem a necessidade de estar sempre certa. Eu estava errada e o seu Paulo estava certo. Então, hoje de manhã, educadamente, eu desci, porque eu tinha mais 2 atendimentos. Cheguei no office, o office estava sendo usado, fomos para a adega atender. E eu passei por ele falou assim para mim: conferiu, querida? Eu falei: tudo, seu Paulo. Inclusive, o senhor pode pôr uma hora a mais pelo trabalho que eu dei para o senhor ontem, dizendo que eu não bati umas horas. O senhor estava certo. Aí ele olhou para mim e falou assim: quanta gente veio aqui, eu estou impressionado. Uma hora eu vou sentar lá que eu queria descobrir o que você fica falando lá com esse pessoal. Daí eu falei para ele: pode vir, pode trazer o senhor, a sua esposa, a gente vai ler a Bíblia, vai orar e vamos fazer um 2015 melhor. Por que nós queremos sempre estar certos? Passou pela sua cabeça que no seu casamento o seu cônjuge pode estar certo e você errado? Já passou pela sua cabeça que os seus vizinhos podem estar certos e você errado? Nós somos seres humanos e somos passíveis de erro. E lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6, diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Está muito ligado àquela coisa da gente achar que está sempre certo, com a nossa arrogância e o nosso orgulho. Na verdade, nós temos medo de fazer feio. Nós queremos mostrar para os outros que nós sabemos tudo. E pasmo, porque eu vou te dizer, às vezes nós achamos, até mesmo com a nossa religião, nós precisamos fazer isso com as pessoas. Eu vou te dizer, você não precisa fazer isso, porque a Bíblia é universal. Ela é uma só, ela tem uma verdade absoluta, soberana e perfeita. E nós não precisamos sair por aí brigando com as pessoas por causa da Bíblia. Sabe o que as pessoas esperam de nós? Que a gente dê pelo menos um exemplo vivo, na prática, daquilo que nós crentes falamos para as pessoas que nós somos. É interessante que aí eu vou para o exemplo da Bíblia, para aliviar minha mala com você nessa noite, e você que nos ouve à distância, o exemplo do menino Jesus. Você quer mais exemplo de humildade? Que ele era o Filho de Deus. E quando Deus resolver o meu pior problema e o seu, que era não voltarmos para o céu mais, e Ele precisou mandar alguém da sua família para morrer por nós, aonde foi que Jesus encontrou morada para nascer? E aí, Rosane, meu coração aperta, que você já sabe de quem eu vou falar. Maria. Maria, agraciada de Deus, Jesus encontrou no ventre daquela mulher preciosa, que eu já disse para vocês que no céu eu vou ter uma hora só com Maria, não chega perto, porque eu quero sentar, eu quero beijar o rosto dela, eu quero perguntar qual era a dieta alimentar que ela usava quando teve Jesus, qual era o carinho dela e a delicadeza que fez com que Deus colocasse no ventre de uma única mulher o seu filho amado. E foi ali que ele encontrou, sabe o que em Maria? A característica mais linda, humildade. Jesus veio para nos ensinar a sermos humildes. Isso não tem a ver com estima. Você pode ser uma pessoa que tem uma estima ótima, mas é necessário que você seja humilde, porque Jesus foi humilde. Ele poderia ter vindo em cima de um cavalo branco, cheio de plumas e paetês em volta do seu pescoço, com raios laser intimidando todas as pessoas. Mas Jesus veio num jumento que era emprestado, Maria grávida, tentando procurar nos lugares um lugar para ter o Filho de Deus, e as pessoas diziam: não há lugar. Assim como eu e você falamos hoje para Jesus às vezes, que não há lugar para Jesus na nossa vida, que a nossa vida é ocupada demais para pararmos para ler a Bíblia ou ouvir a sua voz, que hoje eu e você possamos aprender que para sermos felizes em 2015, precisamos tirar esse excesso de peso tão grande de nossa mala, que é a necessidade de estarmos sempre certos. Você não vê um relato bíblico de Jesus brigando com pessoas, ou chutando as pessoas para dizer que ele estava certo. Jesus vivia o amor do Pai. Ele visitava as pessoas menos prováveis. Ele foi na casa de Zaqueu, o ladrão sem vergonha que roubava todo mundo. Ele olha para aquela árvore e diz assim: Zaqueu, desce depressa, hoje cearei contigo. Duvido que Zaqueu tinha comida congelada. Zaqueu não devia ter se preparado para receber Jesus, porque devido a ele saber quem ele era, ele seguia Jesus de longe, e não tinha coragem de chegar muito perto, porque ele sabia da sua limitação e dos seus pecados. E aqui é que entra a nossa humildade, de reconhecermos a nossa limitação nessa noite e o nosso pecado, para não sair levando excesso de bagagem para 2015, que lá na frente vai dar uma tendinite no nosso braço, que vai quebrar a mala da rodinha, quer dizer, a rodinha da mala.
Essas férias eu quebrei a rodinha da minha mala. Como é difícil isso. Eu com 4 malas. Uma ela anda porque tem 4 rodinhas. A outra é de puxar, mas uma ela quebrou a mala devido aos anos de uso. E eu fiquei com aquela mala puxando no aeroporto sem rodinha. Que dificuldade uma mala sem rodinha. Sabe para onde foi essa mala? Para o lixo, não tem como consertar. Talvez foi o excesso de peso, os anos de uso que fizeram com que ela quebrasse a rodinha. Para que você possa atravessar 2015, como diz a Bíblia, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você precisa de graça? Copie o exemplo de Jesus. Jesus não tinha supremacia, Jesus não fazia questão de ser o primeiro. Jesus não brigava com as pessoas para mostrar que ele estava certo. Pelo contrário. Sabe aquele momento que ele está no Getsêmani e o discípulo chega e corta a orelha de Malco, bem revoltado, querendo defender Jesus? Ali Jesus mostrou que ele não precisa de defensores, ele precisa de testemunhas. Jesus foi lá e falou assim: por favor, coloca a orelha no lugar. E ele foi lá e colou a orelha de Malco novamente. Porque Jesus não precisava daquilo. Ele veio para amar. E você sabe o que envolve o amor? Humildade e submissão. Gente, a gente está longe de dizer que a gente ama. Porque nós amamos, mas se você for para Coríntios 13, você descobre o que é o amor, aí você já para de ler e desiste, porque aquilo ali é demais para nós. É pedir muito, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que amor é esse? É o amor de Deus, que eu e você não conseguimos entender. E se nós queremos graça do amor de Deus para 2015, nós precisamos chegar em casa hoje e repensar se somos realmente os donos da verdade. Se fazemos tudo tão certo que queremos implorar para os outros acreditarem de que nós estamos sempre certos. Ou você terá a graça e o presente de saborear a humildade de pedir perdão, de voltar atrás, de dizer que errou, de dizer que pode recomeçar, porque Deus te abençoará muito se nesse ano você colocar os outros em primeiro lugar e você ficar na retaguarda para esperar ser convidado. Que coisa bonita que o meu Jesus, ele traz para frente os últimos. Ele ama os perdidos. Ele é apaixonado pelos fracassados. Eu não sei se você conhece o meu Jesus, mas ele aparece à noite nos barcos mais sujos da vida. Ele visita prostíbulos para resgatar de lá pessoas que o amam e que precisam mudar de vida e não têm força. Jesus, ele deu vista a cegos, ele ressuscitou meninas mortas, ele ajudou pessoas que não conseguiam abandonar os seus vícios. Esse Cristo está vivo hoje, neste lugar onde você está me ouvindo, porque ele nos ouve do céu, está intercedendo por nós. Ele vive, amém por isso? Jesus não é o bebê da manjedoura. Nem tampouco aquele do crucifixo chorando, ensanguentado, de braços abertos. Ele ressuscitou e ele está para voltar. E o seu poder é tão tremendo que ele pode tirar de nossa mala o excesso de todo o lixo que nós carregamos achando que precisamos dele. O segundo item que eu gostaria muito de que eu e você pudéssemos tirar da nossa mala, e esse pesa muito, muito mesmo, é a crítica e o descaso em relação às outras pessoas. Eu costumo dizer nas minhas palestras que eu faço por aí, que a crítica ela é prima de primeiro grau, ali colado com a inveja. Toda pessoa que critica, e não venham me dizer nessa noite que existe a crítica construtiva. Eu nunca vi uma. Se você tem uma construtiva, me apresenta. Eu conheço uma coisa, sugestão. Você quer criticar alguém, vai lá e sugere uma coisa diferente. Você ganhou o coração. Mas quando você critica, mesmo que os seus motivos sejam os mais nobres, você feriu o ser humano, o amado de Deus, a pessoa que Deus mais ama. Por isso que a crítica é prima da inveja. E eu vou te provar isso biblicamente falando. Lá na cova dos leões de Daniel. Daniel, a Bíblia diz que ele tinha um espírito excelente. Por isso que ele tinha um espírito excelente. Vocês sabem quem era esse espírito? O Espírito Santo, que está à disposição minha e sua hoje à noite. E você que nos ouve à distância. Portanto, uma pessoa que tem o Espírito Santo, tudo que ela faz, ela se destaca e faz bem feito. Porque ela não vai pelos méritos dela, é o Espírito Santo nela. E Deus, ele tem um prazer enorme de operar através de nós. Se nós deixarmos de ser engessados e ficarmos dentro de uma caixinha como robôs, se nós nos soltarmos nas mãos de Deus e formos maleáveis como um barro, Deus vai formar uma peça linda através de nossa vida. E acredite, mesmo em meio às tristezas,
Daniel, ele era bom no que ele fazia. E todo mundo que é bom no que faz, gera o que nos outros? Dor de cotovelo. E a prima da crítica é a inveja. Então os homens chegaram e pensaram: por que o rei está pensando constituir Daniel como o chefe de tudo aqui? O que ele tem melhor do que eu? E eles falaram assim: já sei, a gente vai fazer uma armação para Daniel. Então a gente vai perseguir esse homem e descobrir nele um vício, um cacuete, alguma coisa que a gente possa denunciar ele. Mas Daniel era homem temente a Deus. O fracasso de Daniel estava escondido atrás do Deus que ele servia. E como ele tinha o espírito excelente, tudo que ele fazia era bem feito. Os homens seguiram Daniel, não me pergunta por quanto tempo, mas o suficiente para descobrir que Daniel não tinha vício, nem roubava na corte. Ele era, infelizmente para os inimigos, extremamente competente. Isso é a morte para o inimigo. Quando você é competente, quando você levanta cedo e não atrasa, quando você faz o seu melhor, quando você não dá o mal em troca do bem, quando você não fala mal das pessoas pelas costas, Deus te olha do céu com lente de aumento. E você não imagina o que Deus pode fazer com a tua vida, inclusive a profissional, quando você anda nos caminhos dele. E naquele dia, eles inventaram um edito. Chegaram com bajulação para o rei: ó rei, diz que eles falam assim na Bíblia: ó rei, vive eternamente. Hoje ninguém vai deixar de se prostrar perante você, rei, porque você é o máximo, você é bom, e nós vamos fazer um edito aqui para você assinar. O edito era um documento que eles faziam, que os medos e os persas naquela ocasião, eles estavam envolvidos em toda essa batalha, e o rei assinava com o anel dele, com a caneta, e depois não podia revogar, porque a palavra do rei era uma palavra, era um documento. Eles fizeram o rei assinar, e o rei, no meio daquela bajulação, por isso eu te dou a dica: cuidado com a bajulação. Ela nunca é benéfica. Sempre por trás dela tem uma cova profunda para a gente. E daí, quando o rei percebeu, tinha assinado um documento contra Daniel. Aquele que num período de 30 dias for pego adorando um outro Deus que não seja você, rei, será jogado na cova dos leões. É óbvio que eles deram um tratamento maravilhoso para os leões. Deixaram sem comida. De vez em quando davam um pouquinho de água, para que quando Daniel caísse na cova, fosse uma bala para os leões. Começo de uma vez só. E sabe o que Daniel fez? Daniel não tinha medo de orar. Daniel não se dobrava para pessoas. Daniel era o Daniel que orava 3 vezes por dia, e não importava se a cortina era de voal, transparente, e não tinha aquele blackout. Ele não estava nem aí se as pessoas vissem, porque o que ele fazia por trás, ele fazia na frente. E a rotina e a agenda de Daniel, mesmo como presidente, não era uma agenda limitada. Ele abria espaço para Deus com muito conforto 3 vezes ao dia. Você quer ter sucesso em 2015? Tira tudo da tua agenda, exceto a tua comunhão. Você quer dar certo na tua empresa? Tira tudo da tua agenda, exceto os seus encontros no banheiro para ajoelhar e falar com Deus. Porque foi assim que Daniel venceu. E assim eu e você podemos vencer. A oração nos leva a chegar onde queremos muito mais rápido. Daniel olhou para aqueles homens, eles bateram na porta de Daniel. Daniel, você estava orando? A gente viu você de joelho. E ele fez assim com a cabeça: eu oro ao Deus eterno 3 vezes ao dia. E mesmo o rei sendo meu amigo, eu não vou adorar o rei. Eles levaram Daniel para o rei. Falaram: olha aí, rei, teu melhor amigo, ó, te traindo pelas costas. Agora que seja cumprido o edito. Você não precisa ficar preocupado com as pessoas que fazem armação para você. Toda cova que armamos para o outro, nós cairemos nela. Isso não tem a ver com o castigo de Deus, tem a ver com a escolha que eu e você fazemos para o outro. E a vida dá muitas voltas, muitas. Eu costumo dizer que a vida corre em volta, não dá volta, de tantas voltas que ela dá. A vida é como uma gangorra, um sobe, o outro desce. E a gente tem que cuidar muito com o que a gente fala. E muito com o que desejamos para o outro, porque pode ser que o que nós desejamos volte para nós na mesma proporção ou mais. Daniel foi jogado na cova dos leões, e por inveja dos seus amigos de trabalho. Mas Deus, que lá do céu vê todas as coisas e sabe o coração de cada um de nós, esse Deus de graça, de humildade, de misericórdia, fez por Daniel uma coisa linda que Ele quer fazer pela gente em 2015. Tapou a boca dos leões e honrou Daniel. Porque Daniel era melhor que os outros? É óbvio que não, mas porque Daniel fez boas escolhas. Daniel era tão íntimo do rei. Ouve bem o que eu vou te falar, que essa parte é muito legal. Daniel era tão íntimo do rei que ele podia ter armado uma proteção por trás. Ele sabia o que estava acontecendo.
Ele sabia que estava sendo perseguido, mas Daniel confiava tanto em Deus que ele desconfiava de si mesmo. E é assim que a gente vai vencer em 2015. Ele podia ter dito para o rei: rei, meus colegas de trabalho estão contra mim, eu vim aqui pedir justiça, e antes que aqueles meninos me joguem na cova do leão, eu quero que o senhor faça alguma coisa. Pelo menos reduza o salário daqueles homens. Daniel confiava mais em Deus do que em homens. É por isso que ele teve sucesso, tanto na vida profissional quanto na espiritual. Porque Deus era o foco de Daniel o ano todo, não somente em janeiro ou fevereiro. E sabe o que Deus fez? Daniel entrou e o rei voltou de manhã abatido que só. A Bíblia diz que naquela noite o rei não aceitou música. O rei não tomou sopa de abóbora com gengibre. O rei não comeu as frutas da noite. O rei colocou seu robe de seda, seu chinelo caríssimo e cabisbaixo. Nem banho deve ter tomado. Porque ele era muito amigo de Daniel. E quando a gente é amigo de verdade de alguém, a gente vai para a cova com essa pessoa, se preciso for, quando a gente ama de verdade. E quando o rei disse: ô Daniel, será, menino, que por acaso o Deus a quem tu serves te salvou da cova do leão? E imediatamente ele ouviu a voz de Daniel: ó rei, vive eternamente, o meu Deus achou graça nos meus olhos. E ele fechou a boca dos leões, e o rei mandou tirar a pedra, recolher Daniel, e aquela festa, e todo mundo se abraçando, e o rei: vamos tomar um café da manhã juntos, que venham os músicos. De repente o rei fez assim: uau, mas se o seu Deus vive, reina e cura para todos eternamente, é esse Deus que eu quero para a minha vida e para o meu reino. Então agora nós faremos um outro edito: aqueles que não adorarem o Deus de Daniel deverão ser jogados na cova. E agora vem a parte triste da história, porque Deus não gosta que mata ninguém, mas Deus não pode interferir numa coisa que Ele nos deu um dia no Jardim do Éden: as nossas escolhas. Quando você escolhe fazer algo, não espera que Deus vai te impedir, porque Ele respeita o teu livre-arbítrio, algo que Ele te deu como um presente lá no Jardim do Éden. E os homens haviam escolhido ir contra Daniel, e agora o edito foi assinado e foi contra os homens. E a Bíblia nos diz que os homens foram jogados na cova, e suas famílias, e infelizmente suas crianças. Sabem por quê? Em 2015, o que você desejar para os outros, inclusive as pessoas que são seus inimigos, é o que volta em dobro para você. Não porque Deus faça isso, mas porque nós escolhemos agir dessa forma. Daniel, quando foi tirado da cova, ele foi tirado para proclamar que havia um Deus na sua vida tão poderoso que era capaz de livrar e salvar. Eu queria muito que esse ano a gente tirasse a crítica da nossa mala. Você vem aqui na igreja, assiste uma programação, e se tem alguma coisa que não está combinando com aquilo que você gosta, talvez gostos pessoais, ou algum erro que a gente comete aqui, porque a gente não é perfeito, eu vou te dar a dica para o sucesso para 2015. Pede uma escala numa noite, faz você uma coisa boa. Faz uma coisa tão bonita, que quem está assistindo fala: uau, aquele menino fez melhor que eu, agora eu quero fazer igual ele. Porque coisa boa é para a gente copiar. Você viu alguém que veio aqui, pelo tremor do nervoso, desafinou. Não dá aquela cutucada e aquela risadinha assim, não. Amanhã teu neto vai estar aqui cantando. Pode ser que ele desafine, porque todos nós um dia desafinamos. Às vezes não desafinamos na música, mas desafinamos no jeito, nas palavras, no trato com os outros. E uma nota desafinada no jeito, ela ecoa o universo. Assim, quando nós conseguimos entoar para Deus uma bela música, eu deixo com você essa mensagem tão linda. Ao invés de criticar, dê sugestões. Você está chegando no final do dia, tua mulher chegou cansada do trabalho. Você viu que as crianças estão tudo com o nariz cheio de catarrinho ali. Não deu tempo nem de dar janta. Você chegou nervoso em casa. Ao invés de criticar, olha para aquela mulher com misericórdia e fala assim: que tal se hoje saíssemos para comer fora? Que tal se hoje eu pudesse dar o banho das crianças? Eu vi que você não teve tempo, e mesmo se teve, não me importa. Comecem a dar sugestões ao invés de criticar. Para vocês que trabalham nas empresas, Deus vai abençoar muito vocês, se ao invés de vocês criticarem, chegarem e derem lindas sugestões. A terceira coisa que eu gostaria que eu e você, nós juntos esse ano, arrancássemos o excesso de peso da bagagem, que essa é muito pesada,
é a tendência que eu e você temos de terceirizar a responsabilidade, como a Rita me deu a dica hoje. Amei esse termo. A gente terceiriza loja, produto, boticário é terceirizado e vai terceirizando tudo, né? A gente terceiriza a responsabilidade e saímos por aí sempre culpando aos outros. Isso começou no Jardim do Éden, essa doença. Por isso que a gente só está pegando assim o restinho do contágio e continuando para a doença não morrer. Eva, quando comeu do fruto, culpou a serpente. Adão culpou a Deus, porque falou: quem me deu o fruto foi a mulher que tu me deste. Se vira com ela, Senhor. E aquela coisa, aquela batata quente no Jardim do Éden foi jogado para um, para outro, e todo mundo querendo culpar todo mundo. As pessoas se esqueceram que eu e você somos os únicos responsáveis pela nossa vida. Às vezes eu recebo pessoas para o aconselhamento que dizem assim: eu estou nesse fracasso, irmã Rosana, porque meu pai me abandonou. Aí eu anoto ali na folha: puxa vida, quantos meses faz que o teu pai te abandonou? Ah, não, foi lá com 12, 13 anos. Eu falo: nossa, mas faz todo esse tempo, você está assim até agora? Aí a pessoa me olha meio assim, às vezes até meio ofendida, porque foi lá 12 anos, você ainda está dando teu pai como desculpa para que tua vida não ande. Meu Deus, teu pai morreu, já foi. Pede para Deus te engatar uma primeira, pega aí um carrinho de montanha-russa e vai ser feliz. Porque se você está infeliz hoje, eu uso a frase da minha irmã Raquel, quando ela vai na Novo Tempo. Eu amo essa frase dela. Se você está infeliz hoje, Rosane, para quem que você deu a felicidade da tua vida, a chave? Na mão de quem você colocou? Dos teus problemas, do teu dia a dia, do fracasso, da tua mãe que foi alcoólatra em um dia e é por isso que hoje você está desse jeito. A mulher já não bebe, tem 5 anos, você continua traumatizado. Será que hoje não está na hora da gente olhar de que nós somos os culpados e assumirmos com autorresponsabilidade, verdadeira maturidade, as escolhas que nós fizemos encostados nos outros? É porque nessa empresa não dá certo, porque todo mundo aqui é folgado. Todo mundo quem? Eu quero o nome dos folgados. Vamos botar num papelzinho, vamos ver quem é folgado. Ou será que a gente não está encostando na folga dos outros? A gente faz um bloco, né? E sai por aí viajando, dando culpas às pessoas. Até Deus nós culpamos hoje pelas nossas dificuldades. Eu assisti uma reportagem essa semana de um garoto drogado que morreu numa overdose de cocaína. E a hora que entrevistaram o pai chorava muito, não conseguia falar. E quando passaram o microfone para a mãe, eu me arrepiei quando a mãe disse assim: foi Deus. Eu culpo a Deus, e as lágrimas desciam, porque eu não tive uma oportunidade com meu filho. Sabe quantos anos tinha o filho dela? 25 anos quando ele morreu. Em 25 anos, ela culpa a Deus porque ela não teve uma oportunidade com o filho. Eu pergunto a vocês, onde estava esse garoto com 10 anos? Em que escola ele estudava com 12? Eu pergunto para essa mãe, com muito respeito à dor e à tristeza dela, porque eu também sou mãe: quais são os programas que esse garoto via na internet? Quem eram os amigos que ele saía? Para que com 25 anos ele morra sem os pais perceberem numa overdose. Eu compreendo que essa mãe agiu com fuga, ela está triste. Eu respeito e dou os pêsames para essa família. Mas uma coisa eu não consigo compreender: esse jogo que usamos para culpar a Deus de coisas que Deus não tem culpa. O Senhor deu Eva para Adão para que ele pudesse abraçar e beijar aquela bonitona e viver junto. O plano dele não era aquela armação de sempre serpente. O plano dele era de vida. Mas a Bíblia diz para mim e para você que nos ouve nessa noite: eis que te exponho, te dou a vida e a morte, escolhe porém vida. Você não compreende que para a gente dar certo em 2015 a gente precisa aprender a fazer escolhas maduras e adultas. Se deixar, essa coisa de culpa entra até dentro de igreja. Porque eu recebi já 3 pessoas essa semana que disseram: eu estou pensando em abandonar a igreja. Mas por quê? Algum problema? Sério? Por que tem uma pessoa lá? Eu vou te dizer, nós somos a arca de Noé do século 21. Aqui dentro cheira mal às vezes as coisas, porque eu estou aqui. E nem sempre eu cheiro bem. Aqui dentro nós vamos caminhar com pessoas diferentes, de caracteres diferentes, tamanhos diferentes, e cheiros e pensamentos diferentes. E aí é que entra a beleza. Será que você é humilde para ficar aqui com a gente e saber que você também não é melhor que eu, nem eu melhor que você? Quando nós nos afastamos da igreja de Cristo, sabe o que nós estamos fazendo? Eu sou melhor que eles, essa igreja não é para mim, vou procurar uma melhor. Você vai procurar todos os dias e não vai encontrar. Porque a igreja é Cristo e eu e você somos parte desse corpo.
É interessante que essa história de culpar a Deus tem deixado muita gente com depressão, dores na coluna, triste, com dor de cabeça, porque Deus não é culpado das tragédias do mundo. Porque entrou o pecado, nós estamos sofrendo. Esse mundo foi sequestrado, mas o resgate está a caminho, amém? Cristo providenciou o resgate. Ele vai voltar nas mansões dos céus. Eu quero deixar com você o último item para que você possa tirar da sua mala. Eu queria muito que você e eu, nesta noite, eu me incluo, porque eu estou trabalhando esses itens na minha vida pessoal, deixarmos esse peso enorme que temos na mala, que é o desejo de impressionar os outros e agradar. E aí você deve estar pensando assim, né, Natanael? Mas a Rosana fala que é para a gente ser bondoso com todo mundo, agora falou que não é para agradar. Sede bondosos uns com os outros, amai-vos cordialmente, mas cortem das vossas vidas, e da minha eu vou cortar o desejo de impressionar aos outros. Você já percebeu que nós levamos uma vida nos comparando com os outros? Você já percebeu que o objetivo, o deal da televisão é fazer com que as pessoas queiram ter o que os outros têm? Isso já é muito notório nos bebês, quando eles estão no colo, naquela fase do egocentrismo, onde eles querem o bibelô e o brinquedo do outro. Quando nós crescemos, nós não tomamos o brinquedo do outro, mas continuamos querendo do mesmo jeito. E às vezes nos endividamos para levar uma vida segundo os outros. Compramos o que não podemos usar. Vamos a lugares que o nosso orçamento não dá conta, simplesmente para agradar e mostrar os outros. Eu quero dizer para vocês que ninguém consegue agradar ser humano. Eu sou prova disso. A gente faz de tudo e ainda falta alguma coisa. Sabe por quê? Todos nós somos um pouco pela metade quando ficamos nesse planeta de pecado. Só Jesus pode preencher de vez o nosso ser e agradar as pessoas e viver em função de suprir a expectativa do outro dá muito trabalho. Se você trabalha bem para que você ganhe um aumento e o teu chefe te elogia, toma cuidado. Você pode se frustrar. Eu sugiro que você trabalhe bem, porque seja a tua meta esse ano. E como você tem uma meta, você vai colher os frutos da sua meta, porque a bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto, diz a Bíblia, amém? Se você quer ser um bom cônjuge em casa, não faça para merecer os elogios, faça porque Deus pede. E tudo vai acontecer no tempo de Deus, da forma de Deus. Impressionar as pessoas é uma tarefa muito difícil. Compramos roupa, sapato, carro, montamos situações. E é interessante que, há alguns anos atrás, eu fui convidada para uma festa. E essa festa, pensa numa festa de arromba, onde só tinham nomes de pessoas assim, da alta society. Eu fui parar lá porque eu caí de paraquedas por causa da minha mensagem aqui, da perna esmagada. Então, eu entrei na lista por causa da perninha, que Deus reconstruiu. Mas eu não estava na lista dos VIPs, eu estava naquela turminha da oração. E lá fui para essa festa. E aquela festa, e o povo chegando, pensa numa coisa fina. Mas assim, para lá de fina. E as pessoas, de repente eu parei na saída do banheiro e vinha vindo uma moça muito elegante. De repente ela tropeçou ali no vestido e ela disse assim, cuidado, esse vestido não está pago ainda, a fortuna que foi. Se eu rasgar esse vestido, para mim é a morte. E eu fiquei pensando, meu Deus, aquele vestido não está pago ainda, ninguém pode chegar perto daquele vestido. Depois a gente sentou perto na rodinha para comer, e ela comentava baixinho com a amiga dela, você não sabe o que eu tive que fazer para entrar nessa festa. Esse vestido, ele custou tanto, ela falou. Eu não quis saber, eu joguei no cartão, ela fez assim. E ali eu comecei a rir, porque eu falei, meu Deus, a que ponto as pessoas chegam para impressionar as outras? Eu vou te dar uma dica de felicidade para 2015. Gasta tudo que você tem de tempo e talento para impressionar e agradar a Deus. A Bíblia diz, quer ver aonde? Em Salmos, eu anotei aqui 37, 3 e 4. Confia no Senhor e faze o bem. Aí ali a Bíblia diz assim, e serás alimentado. Depois o versículo 4 me abre o universo de felicidade para 2015 para nós, quando Deus diz assim, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Você bajula pessoas para receber promoção, essas mesmas pessoas podem te decepcionar depois. Passa tempo em jejum para ganhar uma promoção, você vai ver o Deus que promove como Ele faz. E eu vou te ensinar agora, através de uma história bíblica, como Ele faz.
Vou te dizer nessa noite, de quem Deus gosta. Para você ficar igual essa gente da Bíblia, para você se sentir muito amado por Deus. Você conhece a história de Davi? Existia um rei que desagradou muito o coração de Deus, porque ele começou a desobedecer Deus. Era o rei Saul. Deus mandou o profeta Samuel escolher no meio do povo um rei. E a coisa mais linda que eu assisti o filme de Davi sexta-feira à noite, é quando Samuel vem já idoso, com a barba branca, buscar um rei na casa de Jessé. E na casa de Jessé o rei tinha muitos filhos. Se não me engano, a Bíblia diz que ele tinha Jessé e seus 7 filhos. E aí o que ele fez? Ele chegou e o Jessé e a mulher de Jessé foi para o portão e falou: é de paz a tua visita. Porque um profeta visitar a casa de alguém nos tempos bíblicos, eles ficavam assim até impressionados. Alguma mensagem de Deus vinha. Jessé sorriu e disse: é de paz minha visita. Nós vamos comer juntos e fazer a Deus um sacrifício. Quero que você mande chamar todos os seus filhos. Deus vai ser louvado aqui hoje. Chamaram todo mundo, exceto quem? Quem ficou lá atrás cuidando das ovelhas? Davi. Gente, como eu sou apaixonada por Davi. Davi era franzino, a Bíblia diz que ele era de aparência boa, mas com sardas no rosto. Ele era ruivo e meio gentil. Não um gentil delicado, mas um gentil educado. Davi, ele fazia salmos, ele gostava de tocar harpa, ele era tranquilão. Porque Davi tinha tirado, né, o desejo de agradar os outros do seu coração. Davi não tinha essa coisa de brigar com os outros, supremacia, mostrar que ele era o melhor, não tinha inveja dos seus irmãos. Pelo contrário, Davi era tão serviçal que a Bíblia nos conta que ele picava queijo para os irmãos. Você vai ler isso lá na Bíblia em Samuel. Quando o gigante começou a gritar, Davi ficou apavorado e foi recorrer aos irmãos. Ele servia a mesa para os irmãos e ele era o único da turma que cuidava das ovelhas, enquanto os irmãos estavam sendo preparados para grandes missões, porque eles eram halterofilistas, eram bonitões, treinados para a guerra, eram homens preparados, mas Davi, ninguém tinha tempo para treinar Davi. Davi era o irmãozinho que ficava lá cuidando das ovelhas. E aí começou aquela batalha, os irmãos foram pentear cabelo, vestir a melhor roupa, porque Samuel disse que escolheria o rei, e que Deus mandou buscar na casa de Jessé. Aí é claro que Samuel, na hora depois que eles chamaram todos juntos, ele falou assim: você pode me trazer o seu primeiro filho? E a Bíblia diz que ele trouxe Eliabe, depois Abinadab, depois Samá. E quando Eliabe veio cheio, porque ele sabia que ele tinha pinta de rei. Mas quem tem pinta de rei para alguns humanos, para Deus pode ser que não tenha. Porque a Bíblia diz que Deus vê o coração e não o exterior. Deus não vê o que o homem vê, e o que nós vemos é o exterior. O exterior não é nada, gente, perto do que nós temos no coração. Por isso que em 2015 eu queria muito que a gente pudesse olhar as pessoas por dentro, e não pelo rótulo que elas têm, para que pudéssemos alcançar o coração dessas pessoas para Jesus todos os dias. E aí o Jessé ficou meio contrariado, porque o profeta olhou para Deus e no seu coração perguntou: Senhor, é este? Eu creio que seja, porque olha os bração desse homem, faz academia, olha o tamanho dele. E Deus disse para ele: este não. Você tem mais um filho? Tenho. Você pode trazer agora o Abinadab, depois de Eliabe. Lá vem Abinadab. Abinadab era outro bonitão, halterofilista, alto, barriga sarada, aquelas botas enormes, tinha feito um curso de batalha. E chamaram Abinadab. E aí Jessé disse: aqui está um dos meus melhores filhos. E o profeta disse: não estou entendendo nada, mas Deus disse que este não. Mandaram chamar então Samá. Samá veio com tudo, já veio já com a mão no bolso para gritar: sou rei. E aí Deus disse: este não. E assim foi todos os filhos. Quando terminou, o profeta falou assim: eu não estou entendendo. Você tem mais algum filho? Aí caiu a ficha de Jessé: é claro que eu tenho, mas pelo amor de Deus, né? Davi está lá cuidando das ovelhas. Manda chamar esse último Davi aí. Vamos ver o que Deus faz. Coisa mais bonita, quando chamaram Davi. Davi, ele tinha uma característica que eu quero muito ter todos os dias, e eu luto para ter. Davi era pronto para servir. Não importava em que categoria. Mandava limpar o chão, Davi estava ali. Mandava cortar pelo de ovelha, Davi fazia sorrindo. Mandava Davi matar o urso e o leão, ele ia, porque ele sabia que a força dele vinha do Senhor. E eu vou te dizer o segredo para a gente ter sucesso em todas as áreas para 2015. Passar tempo a sós com Deus. Como largaram o Davi lá, ó, coitado, o largado, cuidando de ovelhas.
Davi pôde levar a harpa que irritava tantos irmãos, e que essa harpa veio depois afastar os demônios da vida de Saul, porque Saul ficou um homem perturbado, louco, por causa das más escolhas que ele fez. Ele não dormia, ele não comia, ele tinha uma depressão meio parecida com a bipolaridade. Só quando Davi tocava a harpa, que Saul dormia e se acalmava. Davi era humilde, ele não sabia que ele era rei, ele sabia que ele era o filho do rei, amém? Por isso ele se comportava como tal. Ele não tinha dificuldade de estar na linha de frente, no meio ou atrás, porque contanto que ele pudesse tocar a harpa e escrever os salmos, era o que estava valendo. E no tempo de pastagem, cuidando das ovelhas, que Deus ministrou ao coração de Davi, preparou ele para ser rei. Porque olha que coisa mais bonita, quando Davi entrou na sala, com aquela aparência humilde, o fracote, e Deus disse no ouvido de Samuel: é este que eu escolhi como rei. Ai, gente, aí não sobrou para ninguém. Foi cara feia dos irmãos para todo lado. Foi gente com inveja e criticando. Foi gente achando que Davi não ia dar conta do recado. Mas whatever, como diz o americano, não importa mais. Agora Deus escolheu. E aquele quem Deus escolhe, Sandra, ele pega para si, abraça. Ele enche de capacidade. Ele prepara para a batalha. Davi, pelas características do seu currículo, não poderia ser rei. Mas aos olhos de Deus, ele seria o melhor rei, porque Deus vê o coração. Eu estou muito preocupada nessa noite com o que você tem por dentro, porque o que você tem por dentro é o que logo logo vai vir à tona para fora. E será que você está preocupado com isso esse ano? Porque Davi, ele queria impressionar a Deus e não a pessoas. Davi não lutava e dizia no peito: eu quero ser rei. Ele cuidava do pasto e das ovelhas. E nessa noite eu queria tanto dizer para você, em 2015, cuida do teu pasto. Não deixa para os outros cuidarem da tua família, não. Junta todo mundo ao redor do altar do Senhor todos os dias. E com as suas imperfeições, como eu tenho as minhas, clame o nome de Deus e levante a voz num salmo de gratidão. Hoje eu compreendo, gente, por que Davi pôde escrever: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Eu acho que esse momento que ele falou, refrigera minha alma, quem sabe foi um momento que ele estava um pouco tristinho, mas ao invés de murmurar, porque a queixa e a murmuração atrasam nossas bênçãos e exultam Satanás e ele nos aplaude, Davi calava e louvava. Eu estou aprendendo todos os dias, Douglas, o poder do louvor na minha vida. E hoje eu entendo por que Deus escolhe músicos para a igreja. Eles são pastores para ministrar na nossa vida quando nós cantamos. A música não é para ser cantada para entretenimento. Ela deve ser para adoração do Senhor. E você não precisa ser um músico para cantar. Você pode ser como Davi, abre a boca e diz: Senhor, eu te louvo. Lindas são as suas misericórdias e as suas maravilhas. Davi foi escolhido rei. E quando o gigante começou a atacar o povo de Israel, os homens grandes, fortões e preparados não tiveram coragem. Mas o nanico, o fracote, ele tinha o Espírito Santo dentro dele. Por isso, ele disse para o rei: eu vou lutar com o gigante. Todo mundo caiu na gargalhada. Que fiasco, gente. O fracote lutar com o gigante. Mas ele falou assim: não tem problema não, é que um dia eu estava pastando lá, dando comida para as ovelhas, e veio um urso. Aí eu pedi para Deus me ajudar, né? E eu matei o urso. Aí ele contou: e outro dia veio um leão, e eu pedi para Deus me ajudar. Então, rei Saul, o Deus que me ajudou a matar o leão e o urso, vai me ajudar a vencer esse gigante. Quem é esse homem que afronta o povo de Israel? Quem ele pensa que é? E o povo dos gigantes tinha feito uma proposta bem justa: manda um de vocês para morrer, porque o gigante é muito bom em batalhas, e vocês todos já ficam nossos escravos. Assim a gente não vê aquele sangue todo pelo chão. Que proposta justa. Mas os homens todos do acampamento ficaram com dor de cabeça. Arrumaram reunião de business. Fugiram pelo fundo da barraca, porque o gigante era aterrorizante. Davi, com uma pedra e uma funda, disse para o rei: eu vou, porque eu não vou na minha força, eu vou na força do meu Deus.
E ele grita para o gigante, atrevidinho que só o menino. Ainda hoje terei sua cabeça na minha mão, ferirei você e vocês todos serão nossos escravos. Que arrogância, não. Que falta de humildade, não. Intimidade com Deus. Se nesse ano você andar tão perto de Deus, parar com essa gracinha de querer agradar os outros, não é não fazer o bem, é querer agradar os outros para ter favor e agradar a Deus. O teu mundo vai virar e coisas lindas vão começar a acontecer. E você matará os gigantes todos de 2015. O gigante da economia fraca do nosso país, o gigante da indiferença, o gigante da solidão, o gigante do desprezo, dos traumas de infância. Esses gigantes todos só podem morrer pelo poder de Deus. Não há ser humano nem terapia que mate um gigante desse, somente pelo poder de Deus. E nessa noite, enquanto a Pamela canta e eleva como Davi um louvor ao nosso coração para Deus, eu quero que você pense se você teria nessa noite coragem em nome de Jesus, se levantar onde está, trazer aqui na frente comigo tua mala imaginária. Estou puxando a minha sem rodinha. Colocar aqui no altar do Senhor. E enquanto a Pamela canta, você abre a tua mala. Porque só você sabe qual é o teu excesso de peso. Se é crítica, maledicência, desejo de supremacia, orgulho. Eu não sei. Eu sei dos meus excessos de peso. E a gente vai começar a tirar juntos. E pelo poder de Deus, você vai sair daqui muito mais leve do que entrou. E eu tenho certeza que pelo poder de Deus, o nosso 2015 vai ser um ano de mais acertos do que erros. Porque o meu Jesus está voltando. E Ele quer encontrar entre nós, inclusive você que nos ouve à distância, os Davis dessa igreja. Para que possam sair para as batalhas de 2015, a fim de ganhá-las, porque a vitória vem do Senhor. E o mais fraco? Que coisa linda, vai se tornar o mais forte. O mais feio aos olhos dos homens, o mais bonito. O menos interessante, mais interessante. O mais sozinho e desprezado, o melhor. Porque com Deus tudo pode ser muito melhor. Nos combates tenho sido vencedor, mas ao vencer eu também posso me ferir. Falam por aí que a minha força é demais, sem ver que no meu peito eu escondo meu pesar. Saibam se estou só, espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura sou um menino. Destemido busco encontrar a paz, pois de Jesus a armadura é voraz. Dizem por aí que a mim ninguém vai derrotar, sem ver meus inimigos que me tentam sem parar. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam que Ele aqui me levanta se estou só, espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura sou um menino. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam que
pois dentro da armadura, pois dentro da armadura, pois dentro da armadura, sou um menino. O que é que tem dentro da sua armadura? Só um menino há? Uma mulher assustada e sozinha? Um pai sem recursos para sustentar os seus filhos? Você que me ouve à distância, o que tem dentro da sua armadura? Uma pessoa aterrorizada porque não consegue abandonar alguns vícios? Eu tenho boas novas para você nessa noite. E não vem de mim, vem do Senhor. Jesus Cristo, poderoso é para fazer muito mais do que nós sonhamos. Ele é capaz de transformar tudo para a sua glória. Mas nós precisamos aprender a fazer boas escolhas. Ele diz: este é o caminho, andai por ele. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pega essa palavra de Deus aqui, ó. Não sei se a sua está tão velhinha, desgastada quanto a minha. Mas abraça no peito e lê igual remédio. Mesmo que você não sinta que está tendo efeito. No momento certo, vai sair da armadura, não um menino para a batalha, um gigante. E o gigante vai virar moleque. E vai ter que fugir de mim e de você. E as coisas vão começar a se acertar. No tempo de Deus, não tenha pressa. Nós temos mania de fazer Deus entrar na nossa agenda. É nós que precisamos entrar na agenda de Deus. Não importa quanto tempo leve, mas o Senhor irá operar na direção que você e eu precisamos, porque Ele é Deus, e a sua especialidade é fazer milagres e operar. Não importa quando nem como, a gente pode sentar, tomar água de coco e ficar esperando, porque Ele vai chegar. Eu costumo dizer para o Christopher que uma hora ele vai bater na porta do apartamento 268 da Visconde de Nácar, 529, 6º andar. E Regis, quando ele bater na porta, eu quero estar no pé da geladeira na cozinha para ouvir, porque ele vai bater e vai dizer: me deixa entrar e ceiar com vocês. Jesus está batendo nessa noite na porta do seu coração. Por favor, destranca a porta, deixa Ele entrar. Ele quer fazer mudanças necessárias para que você tenha um ano promissor. Deixa Ele mudar, deixa Ele levar o excesso da bagagem, porque só Ele pode substituir tudo que nós tiramos da bagagem e nos trazer restituição até daquilo que perdemos. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha a coragem da armadura, para quando eu terminar a oração, você não dar as costas para mim e sair rapidinho por aquela porta. Segura 5 minutos, ou melhor, só 2, porque assim que eu terminar a oração, o Joel entra com a prática do que nós pregamos. E você não pode dar as costas, senão você fica com a bênção pela metade. Fica com a gente até o final, falta bem pouquinho. Feche os seus olhos. Poderoso e grande Deus, o Senhor sabe o que tem dentro dessa armadura da Rosana. Uma mulher frágil, que já passou por muitos embates, mas te conheceu há muitos anos atrás. E o meu encontro contigo fez tanta diferença, que eis-me aqui, Senhor, a fazer o seu trabalho imperfeita, mas para um Deus perfeito. Nesta noite eu coloco no teu colo os meus amigos que vieram a essa igreja, para que eles possam aliviar sua bagagem para 2015. Eu coloco no teu colo aqueles que à distância nos ouvem pela internet, com problemas e impossibilidades, que faz com que eles tenham vontade de não viver mais. Que eles parem de olhar para as circunstâncias e segurem nas mãos do Deus de Davi. Aquele que escolhe o fraco, o menor, o desclassificado, para ir lutar com um gigante. Aquele que recebe uma vitória de presente, mesmo que não tenha feito escola de luta. Que em 2015 usemos as armas certas. Efésios 6. Que possamos pôr em nossa vida a armadura de Deus para vencer. Porque mais um pouquinho e a nossa viagem acaba, Pai. E nós vamos ser levados para um país
das terras de além rio, onde não haverá mais velórios, nem tristeza, nem dor. E é para lá que nós estamos indo. Volta logo, Pai, nós estamos com saudades de Ti. Abençoe aqueles que estão visitando essa igreja, para que levem sua bagagem bem leve e um presente de Deus daqui. É o que nós te pedimos, com a Tua bênção, o Teu socorro, e que o Senhor seja sempre o nosso pastor, porque confiamos que nada vai nos faltar. É o que te pedimos e agradecemos, no doce e sagrado nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.